Olá pessoal, aqui é Eduardo Coelho, professor de História. Estou passando aqui para fazer uma avaliação de uma notinha que eu vi na rede social do deputado federal Tarcísio Mota, do PSOL. Tarcísio, que é professor de História como eu, e achei interessante a observação dele. Percebo que ele está animado e a notinha dele diz o seguinte: com 81% de indecisos, o cenário eleitoral do Rio está totalmente aberto e indica que essa será uma eleição de 2 turnos. A grande questão é quem vai para o segundo turno contra o Paes. A pesquisa mostra que nessa corrida a tarefa é tirar o bolsonarismo do segundo turno e só nossa candidatura é capaz disso. Essa é a mensagem do Tarcísio Mota. E a pesquisa que ele menciona é a pesquisa Genial Quest, que foi divulgada nesses últimos dias e que diz, na pesquisa estimulada é quando o entrevistador menciona o nome dos pré-candidatos, e nessa pesquisa estimulada o Eduardo Paes tem 51%, o Ramagem, deputado federal do PL, que é o partido do Bolsonaro, tem 11%, e o Tarcísio Mota tem 8%. Então, tem um empate técnico aí entre o Tarcísio e o Ramagem. Tanto o Ramagem tem 11%, mas ele pode estar com 8%, e o Tarcísio, que tem 8%, pode estar com 11%. E vale lembrar que essa exposição midiática que o Eduardo Paes tem favorece ele para ter essa diferença grande, né, entre os demais candidatos. Lembrando que o Eduardo Paes está no 3º mandato, então um nome super conhecido, diferente desses outros 2 deputados federais. Mas quando a gente observa a pesquisa espontânea, que a pesquisa espontânea é quando o entrevistador não menciona o nome dos candidatos, dos pré-candidatos. Então, o eleitor diz em quem ele vai votar, e aí a diferença cai bastante, e o Eduardo Paes aparece com 12%, e o Ramagem tem 3%, e os outros candidatos, aonde está inserido o Tarcísio Mota, tem 2%. Mas tem um outro aspecto interessante também para ser observado na pesquisa, que é a avaliação da gestão do prefeito Eduardo Paes. Então, qual é o item que lidera a gestão Eduardo Paes nessa pesquisa Genial Quest? É que a gestão é regular, é uma gestão regular. Então, o eleitor ele acha que a gestão do Paes é regular, com 38%. Aí depois que vem o eleitorado que acha que é uma gestão positiva, 35%, e 24% pensam que é uma gestão negativa. Então, entre o negativo e o positivo é uma diferença de 11 pontos. Algo interessante para a gente refletir, porque como o Tarcísio colocou que o jogo está em aberto, e eu concordo com o Tarcísio, é uma ilusão alguém imaginar que o jogo já está certo e que o Eduardo Paes já ganhou a eleição. Não, porque a gente ainda nem teve as convenções, nem fecharam, o Eduardo Paes ainda nem resolveu lá a questão do vice-prefeito dele, né? Está aí o PT cogitando indicar alguns nomes, o Lula quer o André Siciliano, ex-presidente da Alerj, então, e o Eduardo Paes está adiando o máximo possível, que ele está fazendo certo do ponto de vista dele. E então o Tarcísio faz essa colocação muito interessante, porque muita coisa pode acontecer, inclusive o Tarcísio pode ocupar esse segundo lugar e ir para o segundo turno no lugar do Ramagem, né? Porque a gente tem que ver qual vai ser o papel do Bolsonaro. Será que o Bolsonaro vai se envolver muito ou não? Ele pode resolver não se envolver, antevendo uma derrota e tipo, não vou me envolver porque aí eu não levo muito a culpa nessa derrota, não saio tão derrotado, né? E o Tarcísio indo para o segundo turno, a gente vai ter um fato novo. Nós vamos ter 2 partidos e 2 candidatos que apoiam o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e de uma certa maneira pode causar um desconforto para a campanha do Eduardo Paes, porque principalmente se o Eduardo Paes não conceder a vaga de vice para o PT, porque aí num segundo turno
Vamos imaginar que o Tarcísio vá para o segundo turno com o Paes, né? Uma militância animada, empolgada do PSOL, ideológica, que sabe dominar as ruas, e o PT, que é um partido de esquerda, e imaginando que ele não indique o vice, então pode ser que o Tarcísio consiga apoiamentos desses petistas que podem ficar um pouco chateados pelo fato de não conseguir emplacar a vice. Então, tem muita coisa. E vale lembrar também, porque muita gente acha que o segundo turno, quem ganha no primeiro já ganhou no segundo, não se trata disso, porque aqui no Rio de Janeiro nós tivemos 2 exemplos com um dos craques da política fluminense, carioca, que é o César Maia. César Maia, em 2 ocasiões, conquistou a prefeitura do Rio de Janeiro, indo para o segundo turno, quando ele estava em segundo lugar. Primeira vez em 1992, a eleição foi o primeiro mandato que César Maia conquistou. César Maia foi com a Benedita da Silva para o segundo turno, a Benedita foi em primeiro lugar, César Maia em segundo, e o segundo turno é outro jogo, 0-0, e o César Maia ganhou da Benedita, virou prefeito. E a segunda vez que o César Maia ganhou uma prefeitura desse estilo, virando o jogo, foi no ano 2000, quando o Luiz Paulo Conde, que era o prefeito do Rio, foi para o segundo turno em primeiro lugar, César Maia em segundo, e no segundo turno o César Maia conseguiu vencer o Conde. Então, esses são exemplos interessantes para a gente ver que não tem nada ganho. O fato de um candidato ir em primeiro lugar para o segundo turno não significa que ele já ganhou a eleição. Então, o Tarcísio Mota, ele tem toda a razão e todo motivo para estar animado, e ele dá a entender, com essa análise, com esses números que a gente tem que respeitar, que ele está vivo na disputa e ele está no jogo. Se você gostou dessa reflexão, você curte, comenta, participa, dá a tua opinião, compartilha esse vídeo para as pessoas fazerem essa reflexão. De repente, algum amigo, você, um familiar, não tinha pensado sobre esse aspecto. Então é interessante a gente compartilhar e dividir. E também entra aqui no canal, se inscreve para dar uma força para o nosso trabalho, e surgindo uma nova pesquisa, uma nova notícia, uma nova nota interessante como essa, a gente passa aqui para fazer uma reflexão junto com vocês. Até lá!